Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá cantando? Tá, o que você está fazendo, Douglas? Já Eu? já Nada. te vi umas 10 vezes hoje, pelo amor de Deus. Não Mais ou aguento, menos, né? quero ver se chega o final de semana ficar longe de você, assim não conseguimos falar mais. Fica Legal nada, você não hoje. consegue. Legalzinho quando é que ficou a Fernanda hoje, hein? Foi muito legal, né, Dalmir? Até a quantidade de pessoas, né? Puta, foi legal, né, cara? Eu atingi Aham. quase 500 pessoas, né? Muito bom, muito bom. Estamos fazendo É, bem sucesso, legal. principalmente você está vendo sucesso aí com essas meninas, né? Meninas de ouro, ó. É, tá muito bom o bate-papo com essas meninas. Cada um tem uma história para contar, né? De vitórias, inclusive, né? Muito legal. Nem Mas falha. Ó, a Karen tá. acabou de entrar aí com a gente. Quem é Karen? A Karen acabou de entrar aí com a Um gente. beijo grande para Karen, um beijo muito grande para ela. Seguinte, Guri, vamos acabar com esse negócio hoje, né? Vamos ouvir a Vânia, vamos ouvir a Tânia, vamos ouvir você, vamos ouvir as perguntas, as respostas da Tânia. E já está preparadíssima lá do outro lado, tenho certeza disso, tanto ela como a Vânia, né? E chegamos aqui no nosso ponto final da simplificando as súmulas do voleibol, não é isso? E hoje com Isso. a pós-jogo, não é isso? O preenchimento após jogo. Muito bom. Isso. Para não tomar muito nosso tempo, né? Hoje, conta a história, não vou contar. Karen, não vou contar a história, não. Eu tenho vergonha dessa história. Tenho vergonha dessa história, tá? Vai ficar no Só em suspense. off, né? Você tem que buscar, você participou dela, você sabe disso. Mas tudo bem, vamos lá. Quem entregou a história ontem na live foi a Josi, viu, Dalmir? Só pra te falar. Foi, que tranqueira, Foi. pelo amor de Deus. Depois eu pego a escala, depois eu vou fazer a escala para ela, ela vai saber. Tá bom? Hoje acho que a Tânia está mais tranquila, né? Tem menos coisa para falar, né? Tem mais resposta para dar, então é bom. E aproveitando também a presença da Vânia, que faz parte fez parte dessa, como é que chama? Dessa montagem, de como preencher a súmula, né? Passo a passo, né? Os três, ela, a Vânia e o Valfran. E Tânia espera, né? Fogo. Ô, mulher curiosa, tá louco, meu. É mulher, né? Mulher é mulher, né? Tem jeito. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar nosso papo aqui. Meu papo não, vamos continuar com um, chamar aí a Vânia, e tomar muito tempo, né? A Vânia e a Tânia, tá bom? Isso aí. Beleza? Chama lá a Vânia para poder um papo com a gente também, e depois você busca a Tânia, que eu tô aqui na retaguarda. Legal, beijo, Dalmir. Tânia. Você vai voltar no final? Não tem necessidade, não vejo necessidade, mas daí a Karen vai querer que eu conte a história, eu não vou querer contar, não. Não volto, não. Ela vai ficar na vontade. Então, Tá Dalmir, bom? já aproveita para falar que esse projeto não acaba aqui, né? Que em Não, breve nós lógico. teremos Fica à mais vontade, lives. fica à vontade, você fala aí, tudo isso aí, ó. Você é o Não, projeto. só para... Nada, nós juntos. Só para dizer que nós estamos esperando a oficialização do guia de arbitragem e do casebook, que a Fernanda, que também, está aqui com a gente, traduziu, que é daqui de São Paulo e está em análise pela CBV. E Claro. assim que for publicado oficialmente, nós vamos estudar uma semaninha, né, Dalmir? Eu, você e o Rafa. E a intenção é passar para vocês tudo isso de forma simplificada, né, Dalmir? Apesar de nós, a Cobrab deve disponibilizar no site da CBV, que é um caos, né, aquele site da CBV, mas mesmo assim que a Cobrab aprovar tudo isso, né, eu acho que o casebook está praticamente aprovado, só falta a assinatura do presidente, que é o Kuroc. E logo ela também está trabalhando em cima do guia, né? Do guia, né? E assim que estiver pronto, a gente faz a mesma coisa. Aí marcamos uma live aí com o Rafael, você e eu, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. Obrigado, Dalmir, por enquanto, pela parceria de sempre, por estar aqui com a gente. E também quero anunciar aqui, desculpa interromper, mas dia 14 tem uma live legal, viu? Quem quiser participar, quem quiser ver a gente, eu, Laerte, Carvalho e Chiquinho. Chiquinho de mim, o mediador é o Alair. Vamos contar um pouco de causos de Minas Gerais, tá bom? Isso aí, no YouTube, né, Dalmir? Da Federação Mineira de Voleibol, às 19 horas, né? Perfeito, é isso aí. Então, um beijo grande para a Vânia, está chegando aí, e outro beijo grande para a Tânia. Obrigado por vocês estarem participando com a gente, tá bom? É muito bom, nós que gostamos dessa modalidade,
informar as pessoas e abrir a cabeça de alguém que goste mais de voleibol também, que procure entender como se faz uma súmula e para a própria regra de voleibol. Tá bom? Um beijo grande a todos. Dá um mito. Beijo, até mais. Um abraço. Tiago, um beijo grande, Tiago. Saudade. Pronto, vai lá. Boa noite, Vânia. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Como vão as coisas aí em Bem, São e você? Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Começando o friozinho. Seja bem-vinda, Vânia, ao nosso projeto Simplificando a Súmula do Voleibol. É um prazer ter você conosco. Não teria como falar desse projeto Obrigada. sem trazer você e o Valfran junto conosco, que construíram esse projeto, que colocaram no papel uma padronização da súmula do Oiapoque ao Chuí no nosso Brasil, para todo mundo falar a mesma língua. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu peço que você se Obrigada. apresente, Vânia, fale da sua carreira, da sua federação e um pouquinho desse trabalho que vocês fizeram para a gente. Beleza, Douglas. Primeiramente, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Quero agradecer o convite de vocês. Eita, acho que está travando lá. Voltou. Douglas, está tranquilo aí? Travou aí, mas agora voltou, Vânia. Pois é, aquele problema que eu te falei da internet aqui. Mas vamos lá, vamos levando e aí vamos ver se a gente consegue chegar lá. Pois é, meu nome é Vânia Magalhães, sou apontadora nacional aqui da Federação Mineira de Voleibol, né? Já estou no ramo já há 22 anos. Como eu brinco com a Tânia, né? Quando eu entrei, ela já tinha 12 anos já de estrada. Então, a gente brinca muito com relação a isso. Mas é um bom tempo, né, de arbitragem e, assim, foi um tempo que eu construí muita coisa, construí muitos amigos. E eu vivenciei muita coisa também, acho que isso é muito importante. E agora a gente está, né, numa fase assim de mais aprendizado, porque a gente está estudando bastante. E eu falo com a Tânia que ela tem um furor pedagógico que acaba levando a gente junto com ela, né? Que a gente acaba estudando demais junto com a Tânia, e isso é muito prazeroso, é muito legal. E aí entra o Valfran junto e a gente vai indo. Oi, acho que travou de novo, Vânia. Essa internet de Minas está parecendo a internet de Cruzeiro, viu? Não funciona direito. Esperar ver se ela volta, se volta o sinal. Aí, voltou, Vânia. Pois é, aí Tá ouvindo? só estou ouvindo, Douglas, só completando o raciocínio, né? A gente tem estudado bastante, viu? Com certeza, nesses últimos tempos. E olha que a confecção do guia deu um trabalho enorme. Como o Wolfram falou no primeiro dia, a gente não fez nada assim tocado, né? A gente tentou embasar tudo que a gente colocou naquele guia de preenchimento de súmula. E isso é o que dá suporte para a gente para estar respondendo com tanta firmeza como a Tânia responde as perguntas no final da live. Eu acho que é esse estudo que a gente fez mais aprofundado para estar fazendo o guia de preenchimento de súmula, que foi muito, muito trabalhoso, né? E foram meses de estudo. Em 2018 a gente fez a primeira edição, foi publicada no final de 2018. E a gente começou o trabalho em agosto e só fomos concluir no final do ano. Então, assim, foram praticamente 6 meses de trabalho. É bem mesmo trabalhoso. E eu entrei nessa, né, foi com a pedido do Caçador, que era secretário da Cobrave. A gente tinha feito um projeto aqui na Federação Mineira de clínicas, né, para aperfeiçoamento dos árbitros, ele na parte dos árbitros, eu na parte das apontadoras, e a gente fez um trabalho
em conjunto nós dois, a gente discutiu muita coisa, e na época ele falou assim, Vânia, eu vou te aproveitar também para te indicar, para cobrar, poder estar trabalhando com o Valfran lá. Eu falei assim, tranquilo, beleza. E aí o Valfran entrou em contato comigo, aí a Tânia, eu já conhecia ela do vôlei de praia, ela já esteve aqui, e a gente foi embora. E aí foi uma parceria que deu super certo, porque a gente tem uma curiosidade para aprender assim todo dia. Então, todo dia a gente está tentando levar uma coisa nova. A Tânia, por exemplo, depois das lives que ela está fazendo aí, ela já manda mensagem para a gente falando assim, olha, aconteceu isso, apareceu uma pergunta lá, a gente tem que resolver isso, a gente já tenta uma solução. E eu acho que é por aí, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, em equipe. Então, assim, tá super legal de estar trabalhando isso. A gente fez a atualização do guia o ano passado, em 2019, né? E já estamos pensando na atualização do guia para 2020. Assim, não é nada assim que vai mudar radicalmente o que a gente já fez. É só realmente para prever situações que a gente não previu antes, para poder eliminar as lacunas que ainda existem no guia de preenchimento. E aí essas perguntas que o pessoal está fazendo aí estão levantando essas questões que a gente não tinha pensado antes. Né? Essas questões que estão aparecendo e que a gente tem que prever, que vai acontecer um dia ou outro no jogo e tem que estar previsto lá no guia de preenchimento de súmula. Então está sendo muito útil. Eu tenho acompanhado, né, desde o primeiro dia, está sendo muito, muito útil para a gente essas perguntas das pessoas. E o objetivo da gente é continuar construindo o guia através dessas dúvidas, né, para não deixar as coisas realmente sem respostas. É esse o propósito. Perfeito, Vânia. Né? E aí, só complementar para vocês, né, que a gente tem outros objetivos, outras propostas, e a gente vai tentar sempre continuar trabalhando com esse grupo para a gente continuar fazendo as edições de atualização do guia de preenchimento, né? Porque se houver mudança de regra, se tiver alguma situação que tem que ser prevista, a gente vai continuar atualizando. Então, eu acho isso bem interessante, foi uma iniciativa da Cobrave, e eu acho que está funcionando bem, está funcionando legal, e é uma forma de padronizar o preenchimento de súmula, que não existia antes. Era um problema muito sério. Aqui na Federação Mineira, a gente sempre tinha muitos problemas com isso. Né? E eu acho que agora a gente está começando a caminhar. Né? Era isso, Douglas, que eu tinha para falar para vocês. Né? É um prazer ter participado desse projeto do Guia de Preenchimento de Súmula. A gente está à disposição, eu, a Tânia e o Valfran. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. A gente vai tentar esclarecer, vai tentar colocar esses esclarecimentos nas nossas atualizações do Guia de Preenchimento. E que eu vou estar aqui, curtindo o trabalho de vocês, que eu estou adorando, está ótimo, está excelente. E a gente está esperando mesmo que vocês deem o feedback para a gente saber se a gente está no caminho certo. Né? É isso. Muito bom, Vânia. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? E muito sucesso para você sempre. Obrigada, Douglas. Mais uma vez, obrigada, tá? Pelo convite. E bom trabalho para vocês aí. Obrigado, Vânia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Eita, boa noite. Boa noite, dona Tânia. Tudo bem? Tudo, uma felicidade ver os dois juntos compartilhando um trabalho nosso, né? Para não ficar uma imagem de que a construção foi única, né? Então, nossa, estou muito alegre. Com certeza. Bom, Tânia, vamos lá. Hoje é o terceiro e último dia do nosso projeto Simplificando a Súmula do Voleibol, um projeto em parceria da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região. Nosso presidente Wilson Mansur acabou de entrar aí também. Obrigado por todo o apoio, Mansur. E em parceria com a Associação de Árbitros de Voleibol do Estado de São Paulo, a Vôlei SP. Agradeço muito, Dalmir, pela parceria e por todos esses projetos que estão surgindo aí, muitos que ainda virão, pelo menos
enquanto nós estivermos nessa quarentena, né, Tânia? Tem muita coisa para fazer. A Tânia também logo, logo vem com novidades aí para gente. Agradeço muito a participação de todos vocês que estão conosco, principalmente os que estão desde o primeiro dia. As lives do primeiro e segundo dia já estão no YouTube, no canal LVSR Voleibol, e a de hoje nós também vamos colocar nessa madrugada. O guia de preenchimento de súmula, que é esse documento que a Tânia está passando, e a súmula, nós colocamos no site da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região também, que eu já vou mostrar para vocês nos slides. Tem no site da CBV também, mas alguns me falaram que estão com dificuldade de encontrar no site da CBV. Realmente o caminho lá é meio difícil para achar. Então eu coloquei na capa do site da Liga. É só entrar no site da Liga, que eu já vou passar para vocês, que está logo na capa. Vocês conseguem baixar e acompanhar tudo isso que a Tânia está passando para vocês, tá? Então, agradeço, Dalmir, mais uma vez, a Giglio, Marco Sérgio, Rafael Lino, que são as pessoas que comandam a Associação de Árbitros do Estado de São Paulo, e nessa parceria com a gente. E principalmente a Tânia, por toda essa disposição de ensinar, de discutir, de responder as perguntas de vocês. Eu só peço para vocês não ficarem enviando as perguntas durante a live. Assim que a Tânia acabar, nós vamos ter um tempo, nós preparamos um tempo para isso, separamos um tempo para isso, aí vocês começam a mandar as perguntas. Porque senão, entra pergunta, daí comentário, brincadeira de um, e acaba ficando pergunta de fora. Então, assim que a Tânia acabar, nós vamos abrir um tempo para as perguntas, vocês podem estar mandando, tá? Obrigado, e é com você, Tânia. Vamos lá, trabalhar. Você vai colocar o primeiro slide, né? Isso. Você quer comentar? Quer comentar? Gente, a súmula e o guia de preenchimento, que é o que a Tânia está falando, está aqui nesse site, que é o site da Liga, www.lvsr.org.br, e as aulas de terça e quarta, né, as aulas 1 e 2 desse projeto, já estão no YouTube para vocês acompanharem. E hoje de madrugada entra a de hoje também, tá? Vamos lá. Bom, vamos trabalhar, né? Isso aí. Tá no primeiro slide? Não, você já passou aí. Não, acho que tá no primeiro, Tânia. Tá no primeiro. É isso que você queria? Okay. Ah, tá. É isso que eu queria. Não peguei um pedacinho. Porque assim, eu tenho que dar uma relembrada, né? Onde nós paramos ontem, que seria nessa situação. No exemplo do jogo de 5 sets, paramos ontem no fechamento do quinto set. Assim que terminar o último set do jogo, fechar o set correspondente, lembra? Colocar o tempo de fim de jogo, circular o último ponto de cada equipe e fechar colunas de ponto com as ampulhetas. Foi onde terminamos ontem o último set. Com base de dados dos quadros do set, no caso o quinto, né? Nós lançamos todos os dados do set no quadro de resultados, que é essa última linha em vermelho do lado direito. Tá? Foi aí que nós terminamos ontem. E aí nós entramos no assunto de hoje, dando sequência ao trabalho do fechamento do jogo. Né? Anteriormente fechou o set, que era o último, e agora a gente começa a fazer o fechamento do jogo. Primeiro, fazer as somas de todos os campos preenchidos na linha destinada ao total de registros. Ou seja, total de tempos, de substituições, de sets vencidos, de pontos da equipe. Soma para finalizar a duração total dos sets em minutos. Nesse item não se incluem os intervalos entre os sets. E repete as somas correspondentes a outra equipe dos pontos, dos sets vencidos, das substituições e dos tempos. Próximo. Em seguida, nós vamos registrar a hora do início do jogo, que está lá no primeiro set, quando começou o jogo, no início do primeiro set. Vamos registrar a hora do término do jogo, que está lá no último set jogado, que nós mostramos agorinha, e a duração total do jogo, onde estarão incluídos os intervalos, que nada mais é
do que a soma da duração total dos sets, que era 108 minutos, mais a duração dos intervalos, nesse caso de 12 minutos. Somando os dois, deu 120, portanto, como a duração total do jogo é em horas e minutos, ficou 2 horas e 0 minutos. Lembra do primeiro dia que eu falei que horas é o jogo? Que horas começou o set? Que horas acabou? O jogo se usa 4 dígitos. Se precisar, utilizando o 0 também, seria a representação das horas. E quanto durou o jogo, que é o caso, aí trata-se de duração, sem 0 na frente, porque é a representação do tempo de jogo. Por fim, registrar o vencedor do jogo e o resultado em sets. Eu não ia deixar de colocar o vencedor para WTV. Se vocês entenderam a brincadeirinha, WTV é Valfran, Tânia e Vânia. Depois desse trabalho todo, eu não ia deixar a gente perder. E o resultado em sets, que é 3-2. Quadro de aprovação. Primeira coisa, na parte inferior desse quadro, tem os espaços destinados à assinatura dos capitães logo após o jogo. Aqui eu vou fazer um adendo, que quando o capitão da equipe se ausentar por qualquer motivo, quem vai assinar a súmula no final do jogo é o capitão em quadra, e coloca-se o fato na observação. Então, voltando ao final da partida, os apontadores assinam a súmula, colhendo logo após as assinaturas dos capitães e então a dos árbitros. Essa é a regra, mas na prática, às vezes, é atropelada, quando o capitão já chega e quer assinar. O correto seria, e é, a gente fechar toda a súmula e depois o capitão conferir para ratificar o resultado e aí sim assinar a súmula. E reforçar também que os árbitros assinam só depois de conferirem a súmula. E tem que conferir independente de quem a preencheu. Então, eu já citei com os técnicos, não é porque a Tânia preencheu a súmula, não vai acontecer nada, vamos assinar. Não, pode acontecer. E o fato de alguém perceber vai eliminar um monte de problema, porque o problema será resolvido na hora, através de uma observação. Então, a importância da conferência, ela está ligada ao sucesso do resultado e de evitar futuras consequências. Tá? Vamos para o quadro de observações. Aqui é um pouquinho longo, né? O quadro de observações, ele tem a finalidade de registrar todas as ocorrências do jogo. Serve para retificações de qualquer natureza, devendo indicar a localização na súmula, como, por exemplo, no cabeçalho, o nome correto da competição é campeonato. Lembra no primeiro slide do curso que tinha um campeonata riscado? Então, a gente está corrigindo com uma observação. E também serve para fazer registros que não estão impressos na súmula. O exemplo do massagista, fisioterapeuta, que não tem espaço. Como é que deve ser essa observação? Ela tem que ser clara e objetiva e apresentar os fatos em ordem cronológica. Por isso tem as observações que são instruídas pelo segundo árbitro, que são as substituições excepcionais, tempo de recuperação, interrupções prolongadas, interferência externa, redesignação, e as demais observações que são instruídas pelo primeiro árbitro. Nenhuma observação, tirando as atribuições do segundo árbitro, deve ser registrado pelo apontador sem o consentimento do primeiro árbitro. Um pouquinho mais atrás, a gente recebeu orientação que só pode observar se o primeiro árbitro concordar. Só que existem, é o que eu falei, as atribuições que são do segundo árbitro também. A única coisa que não pode é a apontadora fazer a bel prazer qualquer registro que aparecer. Próximo, a dar sequência ainda. Na hora de escrever a observação, a gente tem que colocar as palavras e expressões que constam na súmula. Por exemplo, a palavra jogador, vocês acham na súmula inteira, e não acham a palavra atleta. Então, diferencia essa escrita, colocando a palavra jogador e não atleta.
que é o que vem escrito nas súmulas. Em situações que antecedem o sorteio, você utiliza o nome da equipe através das siglas, porque não aconteceu o sorteio, você não sabe diferenciar através da sigla, então você utiliza o nome da equipe. Ou seja, por não saber quem é A ou B, porque não aconteceu o sorteio, você vai usar o nome da equipe para fazer esse registro. Nas situações que vêm depois do sorteio, aí sim, o nome da equipe pode ser substituído por equipe A ou equipe B. Quando as situações envolvem o jogo, só o jogo em si, é para os dois lados, colocar primeiro o placar da equipe A, tá? Isso vai ser uma referência de padronização. Exemplo, segundo set, placar 2-5, jogo interrompido por 20 minutos por falta de energia. O placar que vem na frente é o da equipe A. Quando se lida com as duas equipes, coloca o A primeiro. Em situações que envolve uma determinada equipe, aí sim você vai colocar primeiro o placar da equipe em questão. Por exemplo, redesignação do líbero da equipe B. Aí você vai redigir lá. A equipe B, número 10, saiu. Número 2 entrou, segundo set, placar 9-6. O placar que vem primeiro é o da equipe B. Ok? Próximo é o protesto. Falando por cima, né? Porque é simplificando aqui, né? Na hora, quando o capitão pede uma explicação sobre a aplicação e interpretação da regra, e ele não concorda com a explicação do primeiro árbitro, ele pode protestar formalmente. E de imediato, ele fala para o primeiro árbitro que ele quer fazer o protesto no final do jogo. Muito bem. Aí, nessa situação, a gente já anota no rascunho, porque ele poderá desistir da sua ação até o final do jogo. Ele pode falar que quer protestar, e na hora que termina o jogo, ele tem o direito de falar que não quer mais. Então, fica rascunhado só a solicitação. Se ele mantiver o protesto, aí decidimos pela situação do capitão não escrever nada na súmula, porque ele vai estar todo suado. A gente cansa de proteger a súmula contra a rasura, contra tudo, e vem um atleta sujo e suado, não dá para ele escrever na súmula. Então, nós teríamos a opção de ele ditar o que ele quer que seja escrito, ele dita, a gente escreve, ou ele faz o rascunho e a gente transcreve o que ele escreveu. Todas as outras informações desse assunto também está disponibilizado no guia, inclusive a sugestão para colocar na observação. Meio que terminado o 5-7, eu vou só lançar uma curiosidade para vocês, de que se o jogo acontecer numa súmula de melhor de 3 sets, tá? É uma despadronização, porque, na verdade, uma súmula de 3 sets, primeiro ela tinha que ser construída para realizar 3 sets, e não 5 sets. Mas, se não tiver outra alternativa, se utiliza a súmula de 5 sets, que tem espaço para o set decisivo só no 5º set. É meio que assim, empresta esse espaço para fazer o terceiro. E os resultados desse set tem que estar no 3º set e não no 5º, porque não são 5 sets. Aí, se isso for desconfortável para você, porque vai gerar uma contradição de usar o quadro de 5 sets e lançar o resultado no terceiro, é só observar que o 3º set foi realizado no quadro do 5º set em função da necessidade de trocar de lado no 8º ponto. E está resolvido o problema. Isso daí foi mais para curiosidade para vocês. Tá? Anexos. O que são os anexos no nosso guia? Com os anexos, nós enriquecemos todo o conteúdo desse guia com as orientações de todos os preenchimentos possíveis que podem acontecer dentro da quadra. Por exemplo, uma aqui, que é de interesse geral, nós temos lá o preenchimento do WO,
as situações da equipe que é declarada ausente, da equipe incompleta, as interrupções de jogo, sugestões de observações para todos os casos. E aqui eu reforço que a gente colocou como sugestão, porque a gente não tem autoridade de decidir aquilo que o primeiro árbitro quer escrever. Então, é uma sugestão de conteúdo, e o primeiro árbitro faz da forma que ele quer que seja feito, tá? Jamais romper a hierarquia. Tem como preencher a folha de controle de líbero, tem algumas perguntas que foram feitas lá, que já foram colocadas nesse guia. Aí, tudo que surgir diferente, né? Que é o caso de alguma coisinha de ontem, dos homônimos, a gente já vai colocar na atualização de 2020. E olha o menininho de olho aqui no Clips, porque esses anexos eu acho que é o que enriqueceu esse guia de arbitragem. Então, eu finalizo não, né? Eu dou uma sequência com dicas de treinamento de como preencher a súmula, tá? Pode mudar o slide? Não, esse é dicas de treinamento, tá? Como é que preenche a súmula? Como é que aprende a preencher a súmula? Ué, olha lá a live da Tânia. Beleza. É suficiente? Nem pensar. Para quem vai começar o trabalho, nem pensar. Para quem já sabe, já tem o conhecimento, já pratica, esse guia serve de atualização. Tenho certeza que todo mundo aprende alguma coisinha, mesmo a gente que constrói, a gente faz a consulta desse guia nos momentos chaves, quando acontece alguma coisa fora do comum, tá? Serve justamente para reforçar aquilo que a gente tem que fazer. Aí, eu tenho algumas sugestões de treinamento, tá? Depois de conhecer um pouco da teoria, olha o caminho. Depois que você conhece um pouco da teoria e participa do curso de arbitragem, porque lá engloba tudo. É fundamental o conhecimento das regras e dos documentos oficiais. E nesse curso é que você é direcionado para a sua escolha, se você quer ser apontador, se você quer ser árbitro. Primeiro contato, para quem vai começar, tem um árbitro aí que participa sempre das nossas lives, o estudioso Valões aí, ele me indicou uma apontadora que ia fazer essa experiência. Inclusive, depois eu quero saber como foi. Então, a primeira experiência seria, imprime uma súmula dentro do site lá que o Douglas passou, pega o guia de preenchimento e vai preenchendo, não tenha vergonha de olhar, vai preenchendo a sequência. E você, nessa situação, vai se adaptar visualmente com o documento, conforme as instruções do guia. Então, você vai se localizar no documento com a parte teórica, tá? Depois, no próximo passo, você pede para algum árbitro ou apontador, que já tem uma noção de jogo, cantar um jogo para você. Ele ditar um jogo. Saque da equipe tal, ponto da equipe tal, 2 pontos, sanções. Ele canta um jogo para você, ele vai falando e você vai anotando. A terceira etapa, se você tiver facilidade de ver as ações filmadas, né? Jogo filmado, vai pausando um jogo, espera acontecer, terminou o rally, transcreve para a súmula que você viu. Aí, na sequência mais profissional, solicita autorização para sentar ao lado de um apontador para acompanhar o seu trabalho. É acompanhar, observar, não é para conversar com o apontador. Porque uma das situações que atrapalha todo o andamento do jogo é um bate-papo na mesa. Faz um rascunho junto com o apontador oficial, ou seja, já um jogo sem acompanhar, você faz o jogo ao lado dela e depois você recebe a orientação desse apontador assistente para ele lapidar naquilo que você errou. E depois finaliza já com seu trabalho independente, com uma escala, já numa competição, e coloca na cabeça, quanto mais jogo, melhor. Tá? E aí eu acredito que esteja encerrado
a parte final do preenchimento da súmula. Isso aí, muito bom, dona Tânia. Gente, então a partir de agora está aberto para os questionamentos. Nós temos aí 20 minutos para as questões de vocês. Pode mandar a partir de agora. Mandar a partir de agora. Ó, até agora nada, hein, Tânia? Acho que foi bom demais. Ou eu dancei, expliquei tudo mal, ninguém quer saber, ou eu expliquei direitinho. Até agora só aplausos aqui, mas pergunta nenhuma. A gente não tinha uma pergunta pendente de ontem? Você chegou a marcar? Tinha a pergunta do Edjavan. Ele perguntou que você, lá no fechamento do jogo, no horário de término lá, Tânia, se, por exemplo, se o jogo, o horário, a duração total do jogo lá embaixo, né? Se, por exemplo, o jogo durou 49 minutos, você coloca 0 ali nas horas? Ou não? Só põe os 49 minutos do lado de lá? Coloca 0 nas horas. É o preenchimento das horas. Porque o espaço ele é dividido em horas e minutos. Está escrito lá em cima. Então a gente coloca 0 horas e o restante de minutos. Isso aí, 0 horas então e 49 minutos, Edjavan. Era essa a sua pergunta? Cadê o Edjavan? Chegou aí? Bom, pelo menos não ficamos pendentes, né? Então. Depois ele assiste no YouTube. Vamos lá, pergunta do Tom, Tânia. Começaram a chegar as perguntas aqui. Quando for utilizado uma súmula reserva, o fechamento do jogo é na primeira súmula ou na reserva? A súmula reserva ela é utilizada assim para casos especiais e curtos, tá? Então a gente já montou todo o guia para que a súmula reserva entre rapidamente no jogo, você faça as ações, mas eu vou falar por cima porque os detalhes mesmo estão lá no guia. E depois que você termina as ações, por exemplo, um atleta irregular no segundo set, foram retirados os pontos, você vai lá, preenche o segundo set, finaliza e retorna para a súmula inicial para colocar todos os dados do jogo. Ou seja, você não continua o jogo na súmula reserva, você utiliza a nova súmula que a gente chamou para terminar uma situação que ficou pendente. O caso da interrupção com a mudança de quadra, o set interrompido na metade do set, acabou a força, foi para outra quadra. Qualquer mudança de quadra tem que refazer o set. Você tem que pegar uma súmula nova. Aí você refaz e depois retorna para outra. Aí, no caso, no final do jogo, sim, os capitães assinam as duas súmulas. E a equipe de arbitragem também. Perfeito. Mais alguém, gente? Mais ninguém? Todas as dúvidas esclarecidas? Se alguém tiver alguma dúvida das aulas de ontem ou de terça-feira, pode mandar também, tá? Olha que belezinha, o Godoy colocou até uma foto no Instagram. Olha, Tânia, o Godoy mandou um tchauzinho aqui, agora tem até foto no Instagram. Ele tá chique. Você viu? Abraço, Godoy. Pode fazer uma propaganda aí? E segunda-feira Pode, vai claro. ter a live do voleibol sentado, que eu vou estar participando assim no sentido de ajudar, porque o assunto eu acho que são dois grandes falando, um que começou o vôlei sentado, que é o Godoy, e o outro que é o Calado, que é a nossa referência como arbitragem. E o meu assunto vai ser realmente para falar que existe o trabalho do apontador, vai ser muito rápido, mas eu vou citar a diferença, ou a grande diferença de fazer a súmula do vôlei sentado e da súmula que a gente está estudando aqui. Tudo igual, mas só muda uma coisinha. Essa coisinha que eu vou falar. Legal. Aqui o Pedrinho pergunta, Tânia, se lá no quadro de resultados, quando você vai colocar a duração do set, os minutos, se você tem que colocar aquela virgulinha, sabe? Ou se não é necessário. Não é necessário, não coloca. E a gente já vem com uma referência da súmula manual da FIVB, que também não coloca. Porque já está representado, se eu não me engano, escrito na parte de cima, duração
e a gente já sabe que é em minutos. E depois vem a soma do tempo em minutos. Então, você não tem que representar um minuto na hora que você registra a duração. Perfeito. O Janicelli aqui, Tânia, te pergunta, ao final da súmula, o capitão é obrigado a assinar a súmula, certo? Sim. Só que se ele sair da quadra sem assinar a súmula, qual deve ser o texto correto na observação? Aí já vem um texto produzido pelo árbitro, né? Eu vou dar a minha opinião, tem um monte de árbitro aí. O árbitro registra que ele não assinou a súmula no final do jogo. E se for importante o motivo, coloca também. Mas também não está fechado. Serve a sugestão dos árbitros. Perfeito. Aqui o Valdir Miller, se eu não me engano, é do Mato Grosso do Sul, né? Ou do Mato Grosso, não sei. O direcionamento das vias da súmula, para onde vão? Eu posso responder pelo da federação, que nós temos 4 vias. A primeira vai para a federação mesmo. Uma das vias, porque as outras são coloridas. Uma vai para a equipe perdedora, uma vai para a equipe vencedora, se eu não me engano é a rosa para a perdedora, azul para a vencedora, e a quarta via fica na mão do apontador em caso de extraviar a súmula original. E na CBV, os árbitros procedem da mesma forma, e quem conduz a súmula para o destino, que seria a CBV, são os delegados. Perfeito. Aí, Valdir, respondido. Valdir é do Mato Grosso. Não pode confundir Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, senão eles ficam bravos lá, né? Eu nem falo. Gente, mais alguém? Mais alguma dúvida? O Godoy está perguntando, Tânia, como faz o preenchimento do Golden Set quando tem? Então, o Golden Set, primeiro você tem que estar baseado no regulamento, né? No regulamento da federação. Mas, a grosso modo, eu vou falar assim, o que eu lembro para agora, e também está no guia. Terminando o set, o último set, nós temos um intervalo de 3 minutos para começar o jogo. Já deu para entender só aí, nesses 3 minutos, que não dá para fazer o preenchimento da relação nominal, do cabeçalho, de tudo o que precisa. Então, o que acontece? Quando a gente tem a previsão do Golden Set, a gente já entra na quadra com 2 vias de súmula, já solicita e já deixa preenchido para as 2 situações, para o jogo normal e da possibilidade do Golden Set. Assim que termina o jogo, já acontece o sorteio, tá? Definindo novamente o A e B, o lado da quadra, porque não tem a troca de lado no Golden Set. Tá? Então, as equipes finalizam o set do mesmo lado, mas é definido no sorteio a escolha de lado e do sacador. Aí o capitão já vem assinar a súmula do Golden Set e do encerramento da outra partida. Tá? A única coisa que a gente deixa suspenso, que não dá tempo, seria a conferência da arbitragem, o que será feito depois do Golden Set. E aí, quando eu disse que vem o regulamento no preenchimento do Golden Set, ele é um set normal, a duração dele depende da duração do fim, que seria um intervalo de 3 minutos. Antigamente, não saía na escala o horário do Golden Set, agora está saindo com uma diferença de 1 hora, mas o horário de início do jogo é aquele de 3 minutos sobre o fim do outro. E o horário do jogo do Golden Set agora a gente consegue colocar, porque a gente repetia com o do início do set. Não sei se deu para entender. Tá? Aí é feito um set normal e com as mudanças de regulamento, por isso que eu falei da importância, ficou por um período a briga de mantém as sanções para o Golden Set ou zeram as sanções. E, se eu não me engano, na última, nós zeramos as sanções. Então, ele começa, ou vice-versa, ele começa o jogo de acordo com o regulamento. Se zera ou não as sanções. E aí o jogo é decidido nesse set. Perfeito, Tânia. Tânia, o Paixão aqui pergunta se acontece uma interrupção no jogo
com necessidade de mudança de quadra no segundo set. Na súmula que vai anexo, você anota esse segundo set no primeiro set ou no segundo set dessa súmula anexa? Qual é o set referência? Qual é a referência do set que foi interrompido? Foi interrompido no segundo set. Então E você vai precisou abrir trocar uma de nova quadra. súmula. Então você vai abrir uma nova súmula no segundo set, que é a referência dos dados do jogo, porque depois você vai transcrever todos os resultados do segundo set na linha do segundo set, da original. Perfeito. A Renatinha que jogou na Nestlé tá mandando um beijão aqui, Tânia. Beijo, Renatinha. Valeu. Pergunta do Miguel. Se a apontadora não concordar com o texto que o primeiro árbitro quiser que escreva, o que fazer? Olha, o primeiro árbitro ele é soberano a qualquer decisão nossa, tá? Eu acho que com o diálogo você pode justificar a sua medida. Eu não quero escrever por causa disso, esse termo está errado na minha concepção, tá? É um termo que dá muito, como é que eu diria? Muita confusão na hora da redação, que é uma equipe que é declarada ausente durante o jogo, ou seja, ela perde de 3-0, mas ela é declarada ausente, e a redação vai que a equipe estava incompleta para o jogo. Não é uma equipe incompleta, ela se torna incompleta jogando. A outra estava ausente porque perdeu de WO, ele não compareceu, mas tinha 5. Ele não está incompleto, ele foi declarado ausente por falta de número de elementos. Então, se eu tenho um pouquinho o que eu falei, não sei se é a situação, de conhecimento da regra e dos termos, eu vou simplesmente falar, você está mandando observar, mas aqui está assim. Não, escreve porque ele é a autoridade, eu vou escrever. Se me chamarem para justificar, eu falo assim, lógico, já com testemunhas, olha, a minha redação seria essa, ele optou por essa. Então, eu tenho que seguir a hierarquia. Foi uma das coisas que eu aprendi na minha carreira de voleibol. A cada lugar tem alguém que manda mais. Se você chegar num jogo e o delegado mandou você desenhar um guarda-chuvinha na súmula, vai lá e desenha. Mesmo que você não concorde. Perfeito. Beijão para a Ricarda também. A Ricarda está com a gente aqui, a primeira líbero da seleção brasileira numa Olimpíada. Beijo, Rick. Obrigado por estar com a gente. Tânia, aqui o Thiago Faria te faz uma pergunta, não sei se cabe no que a gente está falando, porque é uma questão de regulamento. Ele está falando que nos torneios Master são permitidas 12 substituições. E no Master é permitido, por exemplo, você sai como titular, eu entro no seu lugar. Aí você volta, depois eu entro de novo, dentro do limite das 12. Ele está perguntando como fazer para anotar isso na súmula. Eu não sei se cabe, Tânia, porque não é a realidade de uma súmula de verdade, né? De uma súmula oficial. Mas, se não tiver o espaço de registro, de ida e volta, no espaço que deve ser, observa, vai controlando o jogo, administrando, porque é uma coisa que, teoricamente, não existe, né? Uhum. Mas você tem que dar uma solução na hora, cada um com a sua criatividade. Ana Arthur está fazendo uma pergunta, eu não entendi muito bem, Ana. Ela colocou no quadro de resultados, se os pós de uma equipe for 9, continua colocando 100 ou 0 na frente? Não sei o que é esse os pós. Ana, se você puder melhorar a pergunta, tá? A Clarice Luvison, aqui, de Santa Catarina, pergunta, se faltar espaço no campo de observação, onde continuar o relato? Eu, Tânia, não abriria uma súmula, né? Mas aí eu acho que é a decisão da equipe de arbitragem, mas eu já ouvi em épocas antigas que se abriria uma súmula para continuar a observação. Mas pelo bom senso, pela falta por um monte de coisa, faz a anotação, anexa e escreve que segue anexo, que também não tem onde escrever, né? Você vai me falar, não é isso? É uma pergunta que eu não tenho a resposta correta. Aí,
Mais uma reuniãozinha hoje, Cavani e com o Valfran, hein? Uma reunião. Não durmo não, hein, Valfran e Vânia? Se prepara que a Tânia já vai chamar vocês. O Valdir, aqui do Mato Grosso, tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui na live hoje. Não posso confundir. O Valdir pergunta se você sugere uma sequência para o preenchimento durante o jogo. Por exemplo, você marca primeiro o placar, aí depois abre o próximo sacador, ou primeiro abre o sacador, marca o ponto, o placar. Qual que é a sequência que você orienta? Foi o mecanismo que nós fizemos ontem, usando até um videozinho para fazer esse trabalho. Tá? O que a Tânia faz? Terminou o rally, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ponto de alguém. Tá? Então você terminou o rally, a equipe fez um ponto, você vai lá, marca o ponto. Se essa equipe não está com a posse de bola, automaticamente você abre o sacador, segunda etapa. E se essa equipe, que a outra equipe perdeu a posse de bola, você vai lá e fecha os pontos aonde estava aberto. Então é a mecânica de quem marcou o ponto, quem vai sacar e se fecha ou não o outro lado. Perfeito. A pergunta que a Ana tinha feito, por exemplo, no quadro de resultados, se uma equipe fez 9 pontos no set, você coloca só 9 ou 0,9? 9 pontos, 9. Não tem o 0, então. Eu manteria assim, não é para enrolar quem me perguntou, mas talvez a resposta estivesse no próprio campo da pontuação. Lá está 1, 2, 3, não tem nada de 0 na frente. Então, seguiria um padrão da impressão da súmula. Perfeito. A Giglio está falando que quando não cabe no quadro de observação, no tempo dela, escrevia no verso da súmula. Vira a súmula e escreve no verso dela. É uma orientação mais do que lógica. E com propriedade, né? Porque pergunta quanto tempo ela tem de voleibol. Aí, Giglio, responde aí pra gente. Quanto tempo de voleibol? Beijão, Giglio. A súmula da FPV dá para escrever no verso. A Rita está falando que na súmula da federação dá para escrever no verso, mas a da CBV não dá, porque tem as instruções atrás. Então já não dá para escrever no verso da CBV. Gente, mais alguma pergunta? Então, estamos encerrando. Tânia, muito obrigado. Foi um prazer estar com você nesses 3 dias. Obrigado e parabéns pela sua didática, pela sua paciência, pelo seu conhecimento. Eu deixo para você fazer as considerações finais e o seu encerramento, tá? Perfeito. Vamos lá. Eu não queria entrar muito nesse assunto, porque ele é a nossa realidade, mas tem que entrar, né? A pandemia, ela está trazendo muitas coisas ruins e transtornos. Só que essa pandemia, ou tudo, tem os dois lados. Qual é a única coisa boa dessa situação triste? É que nós paramos com a loucura do dia a dia e, com isso, nós nos aproximamos. E não digo das pessoas que amamos em casa, da família. Nós nos aproximamos de nós mesmos. Tivemos que parar e temos que evoluir. Temos que nos reinventar a cada dia. Porque se a gente não estiver inserida na lista das pessoas que fatalmente, tristemente, vão morrer pelo vírus, nós não podemos cair na armadilha de morrer pelo suicídio mental, pelo negativismo, pelas perdas das nossas forças, depressão, falta de fé, etc. Saúde mental é tudo. Vamos ter que ter forças para superar todas as perdas que tivermos, seja ela material, espiritual, e se fortalecer cada vez mais, valorizando a cada minuto da nossa passagem por essa vida. Então, sem estar alienado à realidade, porque a gente acompanha. Vamos focar no que faz bem, tá? E voltando para o voleibol, na nossa área de arbitragem, tudo que estava parado por falta de tempo, ou mesmo estrutura, porque não somos profissionalizados. Vai aparecer esse ano, no mecanismo do nosso trabalho virtual,
nos grupos sérios de WhatsApp, de arbitragem, nessa atualização para o trabalho do apontador através do guia. Já sei que está no forno quase saindo as traduções do casebook e já ouvi falar também do guia de arbitragem de 2020. Tem o pessoal trabalhando com muito esmero para isso, que sejam reconhecidos. Então eu quero agradecer de coração a todos, em especial aos que me proporcionaram essa oportunidade, desde o Valfran, a live com Alair e Vânia, até chegar nos nossos aqui de São Paulo, o Dalmir com a sua equipe de trabalho, Marquinhos, Giglio, o destaque no trabalho de regras feitas pelo Rafael Lino, e não posso deixar de citar o incansável menino Douglas, que abriu em parceria um universo de assuntos pela Lives. E sempre disposto a ajudar, sempre presente, não tem hora. Outro dia eu perguntei se esse menino dorme, porque o tempo todo está lá. Saio muito agradecida e satisfeita com o resultado de novo, e vou encerrar esse meu trabalho com 2 frases. A primeira é que tudo que passe por você, seja você quem for, se transforme para melhor. E a segunda frase é o segredo de tudo, que é confiar em Deus, tendo fé sempre. Ninguém é forte sozinho. Uma boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas belas palavras. Eu acho que não poderia encerrar de maneira melhor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Se tiverem dúvidas, se precisarem de alguma coisa, pode mandar no direct do Instagram, que nós estamos à disposição. Pode me encaminhar, que eu encaminho para a Tânia, e depois respondo para vocês. Alguns perguntaram se não vai ter quiz da súmula, como teve das regras do voleibol. Vai ter quiz, sim. Tá, o quiz vai entrar hoje no story do Instagram, provavelmente de madrugada. Nós teremos 10 questões aí para vocês se divertirem sobre súmula, tá? Muito obrigado a todos, grande abraço, obrigado Dalmir, Giglio, Marquinho, Rafael e principalmente você, Tânia. Agradeço Vânia pela participação, Valfran pela participação, tá? Muito obrigado a todos aí. Beijão.